Estamos de volta, os 50 anos do emblemático 1968 é o tema de hoje do nosso programa. Participam o professor de História, Rodrigo Bione, o professor do Departamento de Sociologia da UFPE, Paulo Henrique Martins, e também o pesquisador em Sociologia da Arte, Cultura e Comunicação, Paulo Marcondes. Eu vou, para a gente começar esse bloco, vou trazer aqui para vocês a seguinte questão. O quão da pauta contemporânea nossa foi pautada já naquele momento, foi pautada por 1968. O que é que a gente está discutindo nesse momento? O que é que é relevante para a gente nesse momento? Mas essa discussão já foi pautada lá atrás. Eu acho que a gente está discutindo temas semelhantes com roupagens diferentes. Você tem desde a repressão política, que a gente vai discutir de 68, e você tem hoje, por exemplo, um assassinato de Marielle Franco, por exemplo, que são temas conectados de repressão. Você tem a questão da roupa feminina. Em 68, elas iam usar calça comprida ou minissaia como protesto, mas a lei que aboliu a proibição do uso de calça comprida por mulher foi de 2013, certo? A revogação. Então, são temas que são recorrentes. No campo da educação, você vê essas manifestações mais recentes, você vê gente condenando Paulo Freire. Pelo amor de Deus, a pessoa não deveria ter... Deixa um parêntese, que escreveu Pedagogia do Oprimido em 1968. Em 68. Olha aí, nosso grande pernambucano, que é um dos autores mais citados no mundo inteiro, e você tem hoje em dia gente que nunca estudou uma linha de pedagogia querendo ensinar Paulo Freire, vai ensinar o que Paulo Freire está errado. Então, a gente está numa época que essa contestação, ela tem uma nova roupagem, na verdade, tem novos mecanismos, uma internet, uma mídia social, um Instagram, que é uma coisa instantânea, mas expressa inquietações bem semelhantes, né? Tipo, a questão racial não foi superada, você tem uma desigualdade ainda no trabalho, uma desigualdade na renda, uma desigualdade nas oportunidades. Da mesma forma que a solução que em 68 se buscava era uma solução que buscava uma sociedade mais inclusiva. Hoje em dia, quando você busca uma sociedade mais inclusiva, você é acusado de um monte de coisa, né, que não deveria ser. Então, até uma questão como uma cota, como uma coisa assim, que são questões simples, são vistas como praticamente heresias. Você está falando especificamente do Brasil ou você está falando num contexto maior? Eu acho que é um contexto global. Você teve um movimento de, sei lá, na Europa, de um aumento de uma extrema-direita. Você teve, sei lá, Geert Wilders na Holanda, dizendo que o Alcorão, a gente falando de liberdade religiosa, né? Tipo, o Alcorão é o Mein Kampf do Islã, e esse cara tem uma votação histórica. Você tem a reconstrução das estátuas de Hort na Hungria, que era um neonazista. Você tem uma série de aumento de nacionalismos, ultranacionalismo, que os eurocéticos, né, ganhando força, Marine Le Pen e tudo mais, que eu não acho que seja só o Brasil, não. Eu acho que é meio que o espírito do tempo da gente, o zeitgeist da gente está bem complicado. O Brasil talvez seja mais visível para a gente, essa questão de um congresso super conservador, tentando barrar coisas mais simples, uma escola sem partido e tudo mais, mas eu acho que é uma coisa mais global. Paulo. Veja bem, eu acho que o tema central para mim na discussão do 68 é a questão do individualismo, que eu acho que até hoje continua a ser um tema central. O individualismo é algo reacionário, que tem a ver com o egoísmo, com o antissocial, ou o individualismo é a libertação dos indivíduos. Os próprios intérpretes, os autores que viveram o mais 68, eles são divididos sobre isso. Se você pega o Castoriadis, você pega o Edgar Morin, eles viam um processo revolucionário. Castoriadis via até um processo revolucionário. Isso é uma nova história mundial que está nascendo agora. Então, eles viam a perspectiva da autonomia e da libertação de um novo mundo. Mas se você pegar outros autores, pegar o Luc Ferry, por exemplo, o Lipovetsky, Alain Renault, eles vão ver outra coisa. Eles vão dizer, não era autonomia, era heteronomia. Então, eu penso assim que há duas interpretações de um mesmo fenômeno,
e talvez o mesmo fenômeno que se abre em duas direções. Eu acho que o Morin tem razão quando ele diz, ele tem uma teoria muito interessante chamada teoria do calor. Um excesso de calor social gera uma brecha. Inclusive, é um livro que ele escreveu em 1968, A Brecha, ele, o Castoriadis e o Lefort. Quando o sistema esquenta demais, ele rompe. E nisso surgem novas possibilidades. Então, o individualismo, no meu entender, ele libertou os novos movimentos sociais. A luta das mulheres, a luta ecológica, a luta dos gays, várias lutas que estão aí presentes hoje que ninguém não quer abrir mão. Nós não queremos abrir mão desse individualismo libertário. Mas, ao mesmo tempo, como o Lipovetsky chama a atenção, você tem um individualismo consumista, narcisista. As pessoas pensando muito na sociedade de consumo. O próprio Régis Debray, ele fala sobre isso. Ele escreveu aquela Revolução na Revolução de 68, e que, apoiando Che Guevara, a libertação da América Latina, e 10 anos depois ele chega e diz, olha, não é bem assim, eu acho que mesmo estamos entrando numa sociedade de consumo, enfim. Então, essa ambiguidade está presente ainda hoje, porque você só fica clara essa ambiguidade do individualismo se você entender que é um movimento de libertação efetivo. As mulheres hoje têm um novo patamar de reivindicação e de construção de direitos que não existia antes disso, dessa época. Então, isso é um ganho efetivo. Mas há, de fato, um conservadorismo que ele, de certa forma, ele recupera, digamos assim, usando a teoria do Morin, que esfria o clima cultural. Enquanto houve a ruptura do clima cultural, excesso de aquecimento, houve depois um esfriamento. E o conservadorismo, ele esfria a possibilidade de mudança. Eu vou, então, Paulo, trazer para você, uma frase que eu achei aqui, é de um jornalista, Antônio Luiz Costa. Ele, escrevendo sobre 68, ele diz o seguinte, abre aspas, de modo mais geral, os setores mais modernos do capitalismo viram na contestação da moral tradicional mais oportunidades que riscos. Sim, na verdade, eu acho que a gente não pode esquecer que em todo movimento que se dá na sociedade, você tem grupos sociais que às vezes partem de contestações e operam com certas ações mais espontaneístas ou voluntaristas, mas ao mesmo tempo você tem toda uma força de contenção disso e muitas vezes para... de alguma maneira, estabelecer critérios de controle, se cede, né? Então, assim, eu acho que em toda negociação há aquilo mesmo que significaria o staff do Estado, do poder, enfim, vai ceder em certos momentos para negociar espaços, né? Então, assim, e se apropriar também, portanto, de certas bandeiras. Eu acho que essa é uma questão fundamental. Eu acho que Paulo coloca alguns exemplos aqui que fica muito claro. Mas mesmo a gente pensando, por exemplo, hoje, que eu acho que a gente está vivendo um clima muito conservador em nível global, né? Acredito que as manifestações que se dão hoje na ordem das lutas, dos movimentos étnicos, raciais, dos movimentos que estão ligados, por exemplo, a LGBTs ou mesmo mulheres, enfim, todo um conjunto de espaços que a gente se chamava de lutas de minorias, né? Não apenas, de alguma maneira, tomam hoje novas configurações, inclusive de institucionalização via leis, né? Veja aí que a luta LGBT agora no Brasil levou a que o Supremo assinasse uma lei que você pode mudar o seu registro como mulher trans, homem trans, enfim, indo apenas no cartório dizendo que você tem uma outra orientação, que você tem um outro gênero, que você, então, quer mudar seu nome, e isso agora é legal, tá? Não precisa mais passar por tanto trâmite. Então, veja que há um nível muito conservador hoje, terrivelmente conservador no mundo, mas os movimentos continuam lutando e conquistando espaços também. Então, acho que é preciso a gente não cair num pessimismo, assim, porque... Mas, assim, até trazendo uma questão que foi levantada, assim, eu vejo uma diferença muito grande dentro dos movimentos que eu participo, entre a questão do individualismo, que foi muito bem trazido, e da individualidade, certo? Assim, o individualismo,
hoje em dia, nos movimentos, é traduzido mais justamente como uma coisa ligada ao consumismo. A individualidade é muito mais como um direito à essência. Então, não veria como contraditório, na verdade, como um choque, o combate ao individualismo e a valorização da individualidade. Na verdade, seriam... combater o individualismo significa valorizar a individualidade, porque se você é individualista e você cresce numa sociedade valorizando mais a você mesmo, você pode impor suas regras, seus modelos, porque você está em cima. Enquanto você, quando valoriza a individualidade, você, na verdade, está colocando que a pessoa que não tem esse status social, esse poder político, ele também tem o direito de se expressar como ele se sente. Então, eu veria bem como um combate. Mas posso complementar? Vontade, você veria bem a complexidade, porque a própria ideia de individualidade, no sentido dessa multiplicação de movimentos de gênero, étnicos, eles também levam a um projeto narcisista num certo momento. Uma discussão que está sendo feita hoje a nível mundial é a pulverização dos movimentos sociais dentro das lutas maiores para a organização dos processos democráticos. Então, é muito complexo. Agora, de fato, esse processo além do individualismo, da individualidade, a questão da individualização, ou seja, a possibilidade de cada um de nós, como sujeitos sociais, nos reconhecermos através de particularidades minhas, de minha sexualidade, de meu gênero, de minha cor, de meu jeito de ser, de meus talentos, isso é algo, de fato, revolucionário. Então, eu digo, é um elemento de uma revolução cultural que aconteceu a partir de 68, que ele é muito importante, mas ele é construído de uma ambiguidade profunda, porque o sistema em geral, o aparelho de Estado, o aparelho social, o aparelho político, ele é muito conservador. Deixa eu tirar aqui uma dúvida com vocês. Durante a entrevista, vocês citaram vários pensadores que discutiram, que trataram e que estão aí no centro da nossa conversa, que é 1968. Os existencialistas como Sartre e Simone de Beauvoir tiveram um papel preponderante nesse momento? Também tiveram? Fundamental, né? Paulo já falava sobre a questão do existencialismo. Um pouco até antes mesmo de 68, eu acho que isso foi muito marcante. E o Sartre andou de mãos dadas nas passeatas, né, pelas ruas de Paris. Agora, um ponto que eu estava só querendo chegar é que a grande questão hoje está entre, de um lado, essa onda mais conservadora e, de outro, um movimento que busca, por exemplo, por aquilo que a Nancy Fraser fala de direito ampliado, quer dizer, uma luta cidadã, de reconhecimento, de participação distributiva, todo um conjunto de coisas, né, que envolve para pensar hoje. Mas se a gente for lá atrás, é isso que eu queria chamar a atenção, se eu ainda tenho algum tempo, que é o seguinte, de um lado, você vai encontrar, no caso da Europa em particular, pensando na França como um certo ícone nesse momento, uma manifestação que tem, sim, muito de sua história recente, com as lutas lá de libertação, com o existencialismo marcante, tendo, sim, uma tônica política do viver e não do ter que trabalhar, de dedicar tantas horas ao trabalho e a necessidade do viver, do aqui e agora, etc. Ao mesmo tempo que você vai ter uma orientação de luta, embora mais particularmente anarquista, e inclusive contrapondo-se a certas tendências maoístas ou trotskistas, etc., mas na tentativa de fazer com que esses movimentos que vinham de uma linhagem de esquerda muito mais tradicional de luta de esquerda, se alinhassem a esse movimento, né? Quer dizer, fosse mais um grupo a engrossar esse movimento. E o que começou com o movimento estudantil incorporou o mundo do trabalho, né? Os trabalhadores, etc. e tal, que paralisou uma grande greve e tal. Completa por outro lado, dia 20, né? Exatamente. Quer dizer, agora, por outro lado, a gente vai ter, se a gente pensa o mundo anglo-saxão, por exemplo, se você pensa a Inglaterra, se você pensa os Estados Unidos dos anos 50, tem a famosa história da segunda revolução industrial, que é exatamente os eletrodomésticos, a grande mudança numa forma de organização da família, o consumismo em alta e todo um conjunto também nesse pós-guerra. Isso leva a movimentos anteriores, como beatniks, etc., os caras a quererem um carro e uma estrada, sabe, e seguirem caminho. Essa, pelo menos, fica sendo quase que um estereótipo da coisa. Mas para a gente ver como os processos são bem distintos aí.
Tem a famosa frase do Jack Kerouac, depois de um LSD, que disse... Ele teve um sonho, etc., que o comunismo era uma coisa ameaçadora, né? Quer dizer, mostra que, de alguma maneira, tinha lá uma viagem, uma estrada, mas não era exatamente a conotação que poderia se encontrar. O movimento feminista e o movimento ecológico nasce nos Estados Unidos, não é na Europa. Deixa eu só interromper vocês, eu vou ter que fazer um outro intervalo, mas deixa eu perguntar, você falou em LSD, uma curiosidade que me deu agora. Entre França e Estados Unidos, 68 foi mais lisérgico onde? Nos Estados Unidos ou na França ou na Europa? Trazendo talvez Eu diria que foi em Londres. E trazendo até o movimento hippie, né, que era o Partido da Juventude, nas manifestações... Você tem um minuto. Em menos de um minuto. Nas manifestações, até... O hippie era como se fosse o hippie radical, né, que chegaram ao ponto de querer eleger um porco, o senhor Pegasus imortal, como presidente, protestando de maneira mais irreverente, e surgiu nas manifestações 68 o plano de colocar LSD no reservatório de água, né, de Chicago, e fazer um movimento global. Então, eu acho que Londres foi mais, mas os Estados Unidos quase foi numa escala... incomparável. Fazer um intervalo curtinho, não saia daí, 1968, o tema de hoje do nosso programa.